Bem, eu quero narrar um pouco o que aconteceu no dia de ontem, a triste história de um povo, ou melhor, de pessoas, vereador Bruno, pessoas que se reuniram para ver e trazer uma consciência crítica diante do que foi 1964, o regime militar. Então, um país tão rico em cultura deveria ter dado oportunidade ao que fez o filme que foi feito pelo Brasil Paralelo, 1964, Entre Armas e Livros. E eu confesso que eu queria muito ver esse documentário. Não trazer ou não ver apenas aquilo que foi colocado nos livros, e livros esse, infelizmente, muitas vezes maculado por 20 anos de governo de centro-esquerda e esquerda completa, acompanhados pelos tucanos e pelo PT. E eu digo que a história pode ter sido ferida e aí mudada com o decorrer do tempo, quando nós temos nesses 20 anos de governo esquerdista, o MEC, o maior comprador de livros do Brasil. E essa aquisição de livros, ela vai também acompanhada de uma narrativa, ela vai acompanhada de uma ideologia, porque se os livros que são vendidos ao MEC de 20 anos atrás não pensassem como pensava a ideologia de quem sentava no governo, ou seja, a ideologia de esquerda, comunista, marxista, os livros não eram adquiridos. Então, se muda a narrativa para conseguir um objetivo de diminuir a consciência crítica e induzir uma grande juventude que vinha durante esses 20 anos. E o que é que acontece ontem, vereador Bruno? A livre iniciativa, o mercado, a liberdade que nos é dada, também foi dada a esse instituto, a esse movimento chamado Brasil Paralelo, para fazer um filme, 1964, Entre Armas e Livros, e trazer, sim, a verdade de fatos que nós desconhecemos, e trazer, sim, a verdade de acontecimentos durante todo esse regime, golpe, ou chamem do que quiser, militar. Mas a verdade, a história nua e crua. E depois de um contrato firmado com o Cinépolis, depois de ter sido depositado na conta do Cinépolis mais de R$3.000, 157 pessoas compraram, fizeram um acordo com o Cinépolis para ver o filme lá. Em cima da hora, o Cinépolis simplesmente disse que não vai passar o filme, por entender que pensava de forma ideologicamente contrária ao que estava passando ali. Mas ideologicamente contrária como? Se ninguém tinha visto o filme ainda. Ideologicamente contrária como? Se esse documentário trazia críticas ao regime de 1964 e àquela condição do militarismo ter assumido o poder. Eu tenho uma visão completamente contrária do vereador Tibério, quando traz apenas as mazelas e se demoniza o regime de 1964. Eu tenho uma visão contrária. Seria muito ruim assumir aqui que, de fato, um comunismo que tomou conta... Olha só, gente, a gente não está falando só de conversa fiada, não. O que dizem que o comunismo praticamente não existia, mas comunismo esse que tomou conta de Cuba, que tomou conta da nossa vizinha Venezuela. Isso é ficção ou é história? Estão aí. Comunismo esse hoje que prefere queimar alimentos, tocar fogo em alimentos que iam ser entregues de forma gratuita ao seu povo. Mas como esses alimentos vinham de regimes que pensavam contrário, para eles não importa. É melhor que o povo passe fome do que a comida seja entregue. Foi contra esse comunismo que hoje está aí na Venezuela e a deixa em frangalhos que os militares assumiram o poder. Assumiram. E eu entendo de forma democrática.
o Congresso Nacional entrega a Ranieri Mazzilli, 9 dias depois os militares assumem o poder. E o erro dos militares foi que, para restituir a democracia, em vez de 4 anos, eles passaram 21 anos. Eu não quero ser uma pessoa aqui cega, vereadora Elisa. Eu não quero ser aqui um homem com uma visão empanada, ao ponto de minha ideologia não trazer a verdade dos fatos. Mas olha que coisa sorrateira foi feita, depois de um contrato firmado com Cinépolis, 157 pessoas lá, jovens, casais, pais com seus filhos, eu estava lá. O Cinépolis disse que não ia passar o filme. Descumpriu completamente o contrato firmado com Rodolfo, com Tiago, com Conserva Paraíba e com o Instituto Carvalho Oliveira. Depois do dinheiro ter entrado na conta. Tem algo estranho aí. 1 hora antes, eles descumprem um acordo e não deixam o filme ser passado. Que censura é essa? Que limitação é essa? Saiba, as empresas de cinema que estão se negando a deixar passar esse documentário, que essa censura que vocês fazem só fortalece esse movimento de direita e conservador que cresce no nosso Brasil. Movimento esse que tomou conta do poder democraticamente, através do presidente Bolsonaro, que não tinha os maiores partidos, PMDB, PSB, PSDB, não tinha. O cara chegou ao poder como presidente da República, com o povo e para o povo. Também não tinha os bilhões investidos de fundo partidário. Também não tinha o bolso cheio de dinheiro de corrupção, como fez o PT, quando roubou os fundos de pensão, saqueou o BNDES, larápios da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, quando mandou assassinar gente, quando tentaram matar Bolsonaro com a faca. É essa democracia que a esquerda tanto preza, vereadora Elisa. E quando estávamos lá para ver esse filme, o senso crítico despertado à mente, ele simplesmente impede que esse filme seja passado. Vereador Bruno, grande vereador e melhor do que vereador é jurista, e às vezes melhor jurista do que vereador, sabe muito bem que o que rege as relações negociais, o negócio jurídico, é a boa-fé. A boa-fé foi que fez a humanidade crescer. A boa-fé foi que essa relação de confiança foi que fez a humanidade ganhar confiança no outro e com ela expandir negócios, crescer em cultura, em mente, em economia, em conhecimento. Eu vi o Cinépolis ali agindo de forma ideológica, impedindo que um filme fosse passado depois de um contrato firmado, dinheiro na conta do Cinépolis. Entrou lá e vocês simplesmente acharam por bem não passar o filme. 157 pessoas, jovens, idosos, casais, tudo pago, simplesmente desligaram o ar-condicionado, disseram que não ia passar o filme, porque não interessavam a eles ideologicamente. Vai ter retaliação? Não. Vocês vão responder com a lei. Vocês acham que a lei desse país é apenas para ir caçar corruptos? Vocês estão enganados. Nós precisamos do Código do Consumidor, da lei consumerista, para proteger as relações. E a gente sabe muito bem o que está por trás das cortinas do Cinépolis. Uma ideologia nefasta de esquerda. Foi isso que aconteceu. Tentaram barrar, através da censura, um filme que estava lá, que ia ser passado. É essa a resposta que vocês da Cinépolis dão para a gente. Nós que sustentamos vocês com cada ingresso que compramos. E vocês simplesmente entendem que não vão passar o filme, o documentário 1964, Entre Armas e Livros, porque a ideologia era diferente. O Brasil Paralelo já está ciente. As 157 pessoas já estão cientes. Vereador Bruno, e eu digo, Vossa Excelência como grande jurista, vereadora Elisa como uma mulher de grande conhecimento, sabe muito bem que além da boa-fé, que deve estar regendo os contratos, existe aí o que a gente chama de dano moral em ricochete ou dano moral reflexo. Vocês vão pagar caro, Cinépolis, no bolso. Isso vai doer.
Essa ação que tem direito cada pessoa que comprou. O dano moral reflexo que vai cair sobre você, Cinépolis, vai ser maior do que vocês pensam. Vocês agiram com censura, protegida pela Constituição Federal. A liberdade que nós temos hoje, de poder entrar numa tribuna, de poder ver o filme que queremos, essa liberdade a gente não abre mão, direita ou esquerda. E vocês vão sofrer as dores e dura lei. Esse dano moral por ricochete, esse dano moral reflexo, que atinge terceiros, ainda que não estejam na relação contratual, vai fazer vocês sofrerem no bolso. E existe um complô dos cinemas aqui do Brasil. Cinemark, Cinépolis, Cineflex, todos impedindo de ver um filme, um simples documentário. Que mal há nisso? A restauração da verdade não interessa a ninguém. Eu disse aqui, vereador Bruno, que o regime de 1964 teve seus excessos. Mas aí um site entende por bem dizer que a gente não sabia de história e pega apenas uma fala minha e discorre um texto imbecilizado. Site que, inclusive, tem um laço muito grande com o PSB porque recebe seus recursos. Tudo bem. A gente sabe o grande papel desse pessoal. Macular a verdade. Se revestir da mentira. E enriquecer com a corrupção que sempre saqueou essa nação. Isso vai mudar. Isso está mudando. E eu acredito na transformação do Brasil, da Paraíba e de João Pessoa para dias melhores.